Para a nossa análise de hoje, vamos mergulhar num material que nos pede para fazer algo que é quase contraintuitivo no mundo moderno. Abrandar. Vamos explorar uma dimensão de cuidado que às vezes se perde nesta nossa obsessão com a eficiência. O tema é presença verdadeira. O texto aplica este conceito ao cuidado de idosos, mas, como vamos ver, isto estende-se a quase tudo. E a fonte arranca com uma cena que é quase dolorosa de tão familiar que é. Imaginemos a Dona Helena. Está sentada na sua poltrona, a televisão ligada, mas o olhar dela está longe. A filha chega, apressada, ainda de casaco, e lança aquela pergunta de praxe. Mãe, está tudo bem? A pergunta que todos fazemos em piloto automático. Exatamente. E a Dona Helena dá aquele sorriso pálido e diz que sim. Um sim que, na verdade, quer dizer não quer ser um incómodo. Sim. A filha para, respira fundo, senta-se ao lado dela e pôs o telemóvel na mesa. É um gesto deliberado. E depois muda a pergunta. E a pergunta é tudo. É tudo. Em vez de está tudo bem, ela pergunta o que é que te está a ocupar a cabeça hoje? E essa mudança, essa pequena mudança, é o epicentro de toda a nossa discussão. A fonte usa esta vinheta para ilustrar, de uma forma brilhante, a diferença entre a presença física, quer dizer, estar no mesmo espaço, Certo? e a presença verdadeira. O que acontece ali não é só uma troca de palavras, é uma mudança de frequência, de intenção. A filha desliga o modo gestão de tarefas Boa. e liga o modo conexão humana. Passa de fazer para ser. Exato. De uma checklist para uma conexão. O que nos leva à pergunta que o texto faz a seguir. O que é, afinal, a presença verdadeira? E eu acho fascinante que o autor começa por nos dizer o que não é. É uma ótima estratégia. Diz que não é estar na mesma divisão, não é fazer tarefas, não é preencher horários. Parece um ataque direto à nossa cultura de produtividade, não é? Onde até o cuidado vira uma lista de coisas para riscar. Completamente. Ao eliminar essas definições superficiais, o texto obriga-nos a confrontar os nossos próprios automatismos. E só depois de limpar esse terreno é que ele constrói a definição real. E de uma forma quase poética. Sim. Diz que é estar com o coração aberto. É escutar sem pressa. Há uma expressão que eu achei fundamental. Um cuidado silencioso. O oposto da pressa. Exatamente o oposto da pressa, mas a definição que para mim cristaliza tudo é esta. O antídoto para a solidão que tantos idosos carregam, mesmo quando não estão sozinhos. Uau! Essa frase é de uma clareza brutal. A solidão sentida na companhia de outros. É um paradoxo terrível, não é? É a solidão da desconexão. Exato. Podemos estar rodeados de gente, de família, e ainda assim sentir-nos invisíveis porque ninguém está verdadeiramente connosco. A presença deles é só ruído de fundo. É isso mesmo. A pessoa está ali a dar a medicação, a fazer o jantar, mas a sua mente, a sua energia está noutro sítio. No e-mail que tem de responder, na reunião do dia seguinte. E a pessoa idosa sente essa ausência? Claro que sente. Sente-se como mais um item na longa lista de afazeres do dia. A presença verdadeira, como a fonte a descreve, é o ato consciente de rasgar essa lista e comunicar, sem palavras. Neste momento, tu és o centro do meu universo. Mas vamos ser honestos, isso é extremamente difícil. Para um cuidador que talvez tenha trabalhado o dia todo, que tem os seus próprios problemas, encontrar essa energia para estar 100% presente pode parecer um pedido impossível. O texto oferece alguma ajuda para isto? Sim, e reconhece essa dificuldade. Não apresenta isto como um estado místico, inatingível. Apresentou como uma prática, algo que se cultiva, e para isso estrutura o conceito em 4 pilares. Ok. Não são regras rígidas, são mais como pontos cardeais, para nos orientarmos. O primeiro é a escuta ativa. E a definição que a fonte dá é tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. Ouvir não é esperar pela nossa vez de falar, é deixar espaço, é permitir pausas. Pois, isto vai contra tudo o que fazemos no nosso dia-a-dia, não é? Completamente. As nossas conversas são muitas vezes duelos de monólogos. Enquanto o outro fala, nós já estamos a formular a nossa resposta, a nossa contra-argumentação. À espera de uma brecha para entrar. Exatamente. A escuta ativa, neste contexto, é um ato de generosidade radical. É dar ao outro o tempo e o espaço para encontrar as suas palavras. Mesmo que o processo seja lento, hesitante ou... E isto é crucial. Repetitivo. Tocou num ponto muito sensível, a repetição. Ouvir a mesma história pela 10ª, 20ª vez.
É aqui que muitos cuidadores, mesmo com as melhores intenções, sentem a paciência a esgotar-se. Sem dúvida. Mas o texto sugere uma mudança de perspectiva. Se o nosso objetivo ao ouvir é obter informação nova, então a repetição é frustrante. Certo. Mas se o nosso objetivo é validar a identidade da pessoa, então a repetição torna-se uma oportunidade. A pessoa não está a contar a história para nos informar. Está a contá-la para se reconectar com uma parte de si mesma. Para se lembrar de quem foi e de quem ainda é. Exato. Ao ouvir ativamente, não estamos a dizer esta história é interessante. Estamos a dizer tu és importante. A história é apenas o veículo. Isso muda tudo. O foco deixa de ser o conteúdo e passa a ser o ato de partilhar. Mas para se conseguir esse nível de escuta, a nossa mente não pode estar aos saltos, não é? O que me leva a pensar que o segundo pilar deve ser uma condição para o primeiro. É a condição essencial. O segundo pilar é a atenção plena. O mindfulness. Sim. O texto descreve-a como estar ali, naquele momento, sem telemóvel, sem distrações, sem a cabeça na lista de tarefas. É o gesto da filha no início, aquele ato de pousar o telemóvel. É um ritual. É um ritual que inicia a presença verdadeira. Mas, como disse há pouco, isto é um desafio gigante nos dias de hoje. É quase um superpoder. Como é que um cuidador que já está sobrecarregado pode praticar isto sem sentir que é só mais uma exigência, mais uma coisa em que vai falhar? Essa é a pergunta fundamental. E o texto não aborda isto como mais uma tarefa, mas sim como um possível alívio. A nossa exaustão mental vem muitas vezes do malabarismo constante entre dezenas de coisas. Da carga mental? Da carga mental. O ato de praticar atenção plena, mesmo que por 5 minutos, pode ser um oásis. É dar a si mesmo a permissão de focar numa só coisa. A pessoa à sua frente. Pousar o telemóvel não é só um gesto para o outro, é um sinal para o nosso próprio cérebro de que, por este bocadinho, o mundo pode esperar. E essa exclusividade prepara o terreno para o terceiro pilar. Que é a empatia. E aqui a fonte faz uma distinção que me parece ser o coração de tudo. Não é resolver, é compreender. É comunicar com o olhar a mensagem eu estou contigo. Confesso que este é o meu maior desafio. O meu instinto é sempre tentar arrumar o problema. Porque fomos condicionados a ser úteis. E a nossa definição de utilidade é encontrar soluções. Exato. Alguém está triste, queremos animá-lo. Tem uma dor, queremos medicá-la. Tem medo, dizemos não tenhas medo. Mas o que a fonte sugere é que, ao fazermos isso, estamos muitas vezes a invalidar o sentimento da pessoa. A dizer, implicitamente, não devias sentir-te assim. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. A empatia, no sentido que o texto propõe, é a coragem de nos sentarmos ao lado do outro na sua vulnerabilidade, sem tentar resgatá-lo. É dizer com a nossa presença, eu vejo o teu sofrimento. Não vou apagar, mas não tens de o sentir sozinho. Quando essa validação acontece de forma consistente, se cria um tipo de ligação diferente, certo? Aquele medo de incomodar, de ser um fardo, talvez comece a dissipar-se. Precisamente. E esse é o culminar do processo. É o que o texto chama de quarto pilar, a conexão emocional. Não é algo que se force, é a consequência natural dos outros três. Certo. Quando uma pessoa se sente ouvida com espaço, vista com exclusividade e aceite na sua vulnerabilidade, cria-se um espaço seguro. É nesse espaço que a Dona Helena da nossa história pode finalmente partilhar o que lhe vai na alma, em vez de se esconder atrás do está tudo bem. E o medo paralisante de ser um peso desfar-se. Disfarce. Porque a relação deixa de ser transacional. Eu cuido de ti, tu não me dás trabalho. E passa a ser relacional. Falámos muito da perspectiva da pessoa cuidada. Mas e o cuidador? O que é que esta prática da presença verdadeira lhe oferece? Para além de mais uma coisa para se preocupar em fazer bem. Isto ajuda a evitar o esgotamento, o burnout? O texto sugere que sim, e de uma forma algo paradoxal. Pode parecer que dar este tipo de atenção focada é mais desgastante, mas a longo prazo pode ser o contrário. Como assim? Bem, muito do burnout do cuidador vem da culpa e da frustração. A culpa de sentir que nunca se está a fazer o suficiente. A frustração de uma relação que se tornou puramente mecânica. E por vezes ressentida. E ressentida, claro. Ao praticar a presença verdadeira, a qualidade da interação muda. Os momentos partilhados, mesmo que curtos, tornam-se mais significativos. Isto não apaga as dificuldades, mas pode injetar um sentido de propósito. Reduz a culpa, porque a métrica do sucesso muda. Deixa de ser quantas tarefas fiz hoje. Exato. E passa a ser que qualidade de conexão estabeleci hoje.
Isso faz toda a diferença. Faz todo o sentido. Passa de um trabalho penoso para uma relação. Com os seus altos e baixos, mas uma relação. E, para tornar isto menos abstrato, a fonte dá exemplos muito concretos, não é? Gestos que qualquer pessoa pode fazer. Sim, e a beleza está na sua simplicidade. A lista inclui coisas como sentar ao lado sem fazer nada, Uau! perguntar como te sentes hoje e esperar de facto pela resposta. Tocar na mão, fazer silêncio juntos. E aquele de que já falámos, ouvir uma história repetida como se fosse a primeira vez. Gostava que analisássemos dois que me parecem particularmente poderosos: o tocar na mão e o fazer silêncio juntos. Parecem tão simples, mas aposto que têm um impacto enorme. Gigantesco. Comecemos pelo tocar na mão. Numa fase da vida em que talvez as palavras comecem a falhar ou a ficar confusas, o toque torna-se uma linguagem primária. Uma linguagem universal. Exato. Um toque gentil na mão pode comunicar segurança, carinho e presença de uma forma muito mais direta do que qualquer frase. É uma comunicação pré-verbal que nos conecta a um nível muito instintivo. Comunica: eu estou aqui, estás seguro. E o fazer silêncio juntos. Sabe, a minha primeira reação ao ler isto foi de desconforto. Acho que muitos de nós sentem uma necessidade quase compulsiva de preencher o silêncio. E é a reação da nossa cultura. Temos pavor do vácuo. Sentimos que o silêncio é um sinal de que algo falhou, que a conversa morreu. Que não temos nada para dizer. Pois, mas o texto convida-nos a ver de outra forma. A capacidade de partilhar um silêncio confortável é talvez o teste supremo da presença verdadeira. Significa que a companhia um do outro é suficiente? Não precisamos de nos entreter um ao outro. Exatamente. Podemos simplesmente ser juntos. É um ato de comunhão que diz: a minha presença não depende da tua capacidade de me entreteres. Basta-me que estejas aqui. Para alguém que se senta na obrigação de não incomodar, este silêncio partilhado pode ser a maior libertação de todas. É uma perspectiva muito bonita. Passamos da obrigação de fazer para a permissão de ser com. É isso mesmo. E é essa a reflexão final que o texto nos deixa. Há uma frase que resume tudo de forma brilhante. Cuidar não é só dar banho, fazer sopa ou arrumar a casa. Cuidar é estar. É oferecer o nosso recurso mais escasso e precioso no mundo acelerado, a nossa presença total. E a ideia final, que para mim é a mais transformadora, é que a maior forma de cuidado não é aquilo que fazemos, é aquilo que permitimos que o outro sinta. Essa frase vira tudo do avesso. Vira tudo do avesso. O foco deixa de estar nas ações do cuidador e passa para a experiência emocional da pessoa cuidada. O sucesso não se mede por uma casa arrumada, mas por perguntas mais profundas. Aquela pessoa sentiu-se vista, sentiu-se importante, sentiu que ainda pertence. É uma conclusão poderosa, sem dúvida. Desloca o eixo da ação para o sentimento, do tangível para o intangível. O verdadeiro cuidado acontece nesse espaço emocional. Para terminar, fica uma reflexão. A fonte que analisamos foca-se no cuidado aos idosos, onde esta necessidade é talvez mais visível. Mas esta ideia de presença verdadeira é universal. Sem dúvida. Em que outras relações da nossa vida, com filhos, parceiros, amigos, a decisão consciente de posar o telemóvel, de ouvir para compreender e de simplesmente estar, poderia ser o gesto mais transformador de todos.